Fala galera do Terceirão, bem-vindos à segunda semana dos nossos estudos não presenciais. Essa semana nós vamos começar a estudar as cadeias carbônicas. O que são as cadeias carbônicas? Cadeia carbônica é o conjunto de átomos de carbono e de heteroátomos que compõem uma molécula orgânica. São carbonos ligados em outros carbonos, ligado em outro carbono, ligado em outro carbono. Eventualmente nós temos também no meio ali heteroátomos. O que são heteroátomos? Átomos diferentes de carbono que estão entre os carbonos. Essas cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas de diversas formas e a aula de hoje é sobre essa classificação das cadeias carbônicas. A cadeia carbônica, ela pode ser classificada de acordo com o seu fechamento, a disposição dos seus átomos, a natureza dos átomos e os tipos das ligações. Vamos passar então classificação por classificação. Bom, de acordo com o seu fechamento, ela pode ser classificada como aberta, fechada ou mista. O que é cada uma dessas coisas? Aberta é quando a cadeia apresenta extremidades livres, ou seja, ela tem um início e um fim, uma ponta e outra ponta. Então, a disposição, aqui nós temos alguns exemplos, entre eles uma cadeia aqui, ó, com 3 átomos de carbono, um em sequência do outro. Quando a cadeia ela é fechada, ela forma um ciclo, eu não vou ter uma ponta. Aqui alguns exemplos de cadeias fechadas. Observa que isso forma então um ciclo. Uma cadeia fechada também pode ser chamada de cadeia cíclica. Assim, e a cadeia aberta também pode ser chamada de acíclica. Bom, a cadeia também pode ser mista. Como que é uma cadeia mista? Eu tenho uma parte que é fechada e eu tenho extremidades saindo desse ciclo. Então eu tenho uma cadeia mista. Outro tipo de classificação pode ser de acordo com a disposição dos seus átomos, ou seja, ele pode ser normal ou ramificado. Normal, como que seria normal? Só existem carbonos primários e secundários. O que é um carbono primário e um carbono secundário? Primário é quando o carbono está ligado a apenas um outro carbono. Secundário, ligado a 2 outros carbonos. Então, numa cadeia normal, ela pode ser cíclica ou ela pode ser aberta, ou acíclica. Nas duas opções eu tenho apenas carbonos primários ou secundários. Se ela é ramificada, aí eu tenho ramificações saindo ou do ciclo ou da cadeia aberta. Portanto, eu preciso ter carbonos terciários. O que seria um carbono terciário aqui nesse exemplo? Esse carbono aqui no meiozinho, observa que ele está ligado a 3 outros carbonos. Portanto, aqui eu tenho um carbono terciário. Se eu tenho carbono terciário, eu tenho ali uma ramificação. Isso aqui que está saindo da linha é uma ramificação. E também eu tenho ramificações se eu tiver ali no meio um carbono quaternário. E o que é um carbono quaternário? Quando ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Nós também podemos classificar uma cadeia de acordo com a natureza dos átomos que estão ali. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea é se ela não tem nenhum heteroátomo. O que é o heteroátomo? Átomos diferentes de carbono ligados entre os carbonos. Entre os carbonos. Olha esses exemplos aqui. Aqui, nessa segunda estrutura, eu tenho um átomo de oxigênio aqui, só que ele não está entre os carbonos. Por isso, todas essas cadeias do exemplo são homogêneas. Ela só é heterogênea se eu tiver um átomo diferente de carbono, geralmente oxigênio, nitrogênio, são exemplos clássicos. E eles têm que estar entre um carbono e o outro, ali no meio da cadeia carbônica. Homogêneo ou heterogêneo. A cadeia também pode ser classificada de acordo com os tipos de ligação. Se ele tem só ligação simples, se tem ligação dupla ou tripla. Se tem apenas ligações simples, ela é saturada. Se ela tiver alguma ligação dupla ou tripla ali, ela é insaturada. Um detalhe importante é que essas ligações entre carbonos, olha só esse segundo exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho uma ligação dupla aqui, só que ela não é entre carbonos, ela é entre um carbono e um oxigênio. Entre os carbonos, eu tenho apenas ligações simples. Nesse caso, então, cadeia carbônica saturada. Se ela é insaturada, é se eu tenho dupla ou tripla entre carbonos
ali naquela cadeia. Nesse caso, ela é insaturada. Também é importante notar que uma cadeia fechada, ela pode ser classificada também como aromática. Aromática é se ela possui um anel aromático ali no meio. O anel aromático é isso daqui, ó. Então, vamos fazer um exercício que está lá no PET para vocês verem que é super tranquilo? O importante é vocês verificarem que quando a gente fala da classificação de uma cadeia carbônica, eu estou falando em classificar ela de acordo com cada um desses critérios que eu passei um a um aqui com vocês. Ou seja, a cadeia ela pode ser aberta, ramificada, homogênea e saturada. Ela é tudo isso, perfeito? Vamos fazer então um exemplo lá do PET. Então aqui no plano de estudos do terceiro ano, vamos lá na semana 3. Atividade de número 1. Dada a fórmula estrutural do 5-metil-X2-enol em 4-ol, podemos afirmar que ela pode ser classificada em... Então, lembrando, essa estrutura ela pode ser classificada como aberta ou fechada, ramificada ou normal, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Ela é tudo isso. Então, a gente tem que identificar qual dessas? Começando por aberta ou fechada. Vamos fazer a classificação da seguinte cadeia carbônica. Nós podemos identificar que ela é aberta, por possuir extremidades. Ela é ramificada, porque eu tenho aqui um carbono terciário. É importante saber identificar que quando eu tenho a representação de linha, cada ponta dessa linha eu tenho um carbono escondido. Então, este carbono, por estar ligado a 1, 2, 3 outros carbonos, ele é um carbono terciário. Portanto, isso daqui é uma ramificação. Então, essa cadeia ela é aberta, ela também é ramificada, ela é insaturada. Por que ela é insaturada? Porque eu tenho aqui essa ligação dupla entre um carbono e outro. Então, ela é insaturada e ela é homogênea. Por que essa cadeia ela é homogênea? Eu tenho um átomo diferente de carbono aqui, porém esse átomo de oxigênio, ele não está entre carbonos. Para a cadeia ser heterogênea, ele tem que estar o oxigênio entre um carbono e outro. Como eu não tenho isso, o oxigênio está do lado de fora da cadeia, aqui eu tenho uma cadeia homogênea. Então, homogênea, insaturada, aberta e ramificada. Agora é só uma questão de avaliar as alternativas e saber outros nomes dados. Por exemplo, uma cadeia aberta, ela também é chamada de alifática ou acíclica. Então, a resposta correta aqui é a letra C, porque ela diz alifática, homogênea, insaturada e normal. Todos os outros exercícios aqui dessa semana vão estar relacionados com classificações dessas que a gente acabou de ver. Então, a aula de hoje fica por aqui. Se inscreve no canal, curta esse vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida, pode ficar à vontade para deixar sua dúvida nos comentários. Até a semana que vem.